Boa noite, irmãos. Paz seja convosco. Estamos aqui no canal Venho Sem Demora para uma pequena live, um estudo breve, rápido, sobre, eu diria assim, amar em primeiro lugar a Yahweh, justiça a nós, e depois o nosso próximo como a nós mesmos. Eu diria que o nosso próximo é nós, porque se nós não tivermos um amor por nós, nos sentirmos capaz de amar o nosso próximo, com certeza o Espírito do Todo-Poderoso não está em nós, porque nós sabemos que Yah, ele é amor, e se ele é amor, então importa que nós venhamos abençoar vidas e amar o nosso próximo como a nós mesmos. Nós entendemos que nos últimos dias a igreja tem se esfriado. Por quê? Porque a igreja somos nós somos o templo do Espírito Santo, ou seja, o entendimento, a palavra que vem em nossa mente e em nosso coração. E com certeza, aí sim, os sinais, prodígios e maravilhas, eu diria que irão acompanhar não só a mim, como a você, que está do outro lado do canal. Mesmo que muitas vezes nós pregamos ou ensinamos a palavra como ela é, tem pessoas que começam a conhecer a verdade e sentem-se muitas vezes afrontada com a palavra. Ou seja, quando eu estava nos templos das igrejas, eu muitas vezes ouvia, e presenciava pregações que vinham de encontro àquilo que eu necessitava ouvir, precisava ouvir, e não aquilo que viesse massagear o meu eu, meu ego. Porque muitas vezes as pessoas estão do outro lado da live, ou querendo uma palavra que venha de encontro às suas necessidades do seu dia a dia. Ou seja, dinheiro, talvez uma cura urgente, talvez uma porta de emprego aberta, mas para chegar até a esta situação de, digamos assim, que venha se auto-beneficiar, ela precisa pagar um preço. E muitas vezes eu e você precisamos dialogar com as pessoas, que nós tenhamos uma confiança maior, como também nós, quando entramos na presença do Eterno, nós sabemos que precisamos abrir o nosso coração, desabafar, para assim ser agraciado por Ele. Mas para isso nós temos que entender que nós somos um ser em obras, somos seres humanos, e temos que nos amar uns aos outros. É uma dificuldade incrível. Esta palavra soa muito bem, muitas vezes, na nossa mente, mas o nosso coração não é dessa forma. Porque nós sabemos que precisamos estender a mão para aqueles que estão necessitadamente precisando, muitas vezes não é do dinheiro, mas sim de uma paz interior. A própria palavra diz, no Evangelho segundo João 8,32, conhecereis a verdade vos libertará. Mas para haver uma libertação total, nós sabemos que muitas vezes nós temos algum vício, algum vínculo ainda com a carne, algum vínculo ainda com o Deus desse século, com o príncipe desse mundo, que é o nosso adversário. E nós sabemos que só podemos vencer, muitas vezes não é só jejuando, não é só muita oração, mas sim uma autoconfiança dentro de nós mesmos para podermos vencer essa barreira, ou digamos assim, o gigante que está muitas vezes tentando derrubar eu e você. E esse gigante muitas vezes é a nossa soberba, talvez, não é o meu caso, talvez a nossa língua, que fala demais, talvez os nossos olhos também, que também isso não se enquadra comigo, mas nós precisamos nos avaliar para depois receber sim do alto as bênçãos que nós queremos adquirir. Algumas pessoas podem dizer, olha, quando eu comecei a frequentar o templo, eu fui abençoado nessa área, nessa e nessa, mas muitas vezes não há uma libertação total. Nós lembramos agora da mulher do fluxo de sangue, aproximadamente 12 anos, frequentava sinagogas, mas não tinha uma libertação. Você não precisa perguntar para mim por que não tinha, eu não sei, mas uma das características que fez com que ela viesse a ser liberta totalmente daquela
enfermidade, que era espiritual, gastou tudo que tinha com os médicos, né, terrenos, foi a sua fé. Quando ela se aproximou, mesmo ao meio à multidão, ela se aproximou do mestre, e a nossa Bíblia, a Escritura Sagrada, fala que quando ela tocou na orla do Yahshua, ou Jesus, como está na sua Bíblia do Almeida, ela recebeu uma cura instantânea. Ela tremia, porque o espírito do entendimento da palavra estava sobre a mente dela e sobre ela. E os próprios discípulos que acompanhavam Yahshua, né, eles perguntaram: mestre, como que tu podes dizer que alguém tocou em ti se tem uma multidão diante de ti, em torno de você, e você notou que alguém, só um tocou? E ele disse assim: não, porque alguém tocou em mim de uma forma diferente, e de mim saiu virtude. Ou seja, dele saiu o poder, a cura, a libertação que aquela mulher precisava naquele instante. Mas para isso, ela teve que ter uma atitude de fé, e eu creio também que algo que talvez estava na mente e no coração dela, que precisava ser liberto, naquele momento ela desabafou no seu interior, mesmo que não verbalizou alto, mas ela recebeu essa cura instantânea, assim como foi com Ana. Você sabe que ela orava em espírito, né? Um espírito magoado, porque ela no caso, ela perdia para Penina, né? Porque ela era estéril. Mas a Bíblia diz que quando ela começou a desabafar diante do sacerdote Eli, ali ela estava orando, e ela recebeu a bênção que tanto ela precisava, né? Que foi de ter um filho. E esse filho, você sabe que foi sacerdote, profeta e juiz, função tripla, que se chamava Samuel, a qual ela entregou o templo, onde ele começou a trabalhar para a obra do Todo-Poderoso. E você conhece muito bem esta história. Amém, queridos? Mas eu vou trazer 3 versículos aqui, de 3 livros importantes. Eu diria que um é uma carta, né? Já vamos começar com essa, né? 1 João, capítulo 4, versículo 20. 1 João, capítulo 4, versículo 20. É bem interessante essa passagem, né? Nós vamos estar lendo com vocês. 1 João, lá no finalzinho da Bíblia, né? Vamos lá então. Essa carta aqui, 1 João 4, 20, está escrito assim: se alguém declarar: eu amo a Yah, ou a Yahweh, como você queira pronunciar, né? Aqui na Bíblia do Almeida está a Deus, porém odiar a seu irmão, é mentiroso, porquanto quem não ama seu irmão, a quem vê, não pode amar a Yah, a quem não enxerga ou vê. É uma realidade. Se eu não amar o meu próximo, a quem estou visualizando, estou muitas vezes até abraçando, né? Mas muitas vezes é um abraço, nós vemos dentro desse centro religioso, é um cinismo, é algo assim que é espontâneo de você ver a pessoa perto da sua mão. Eu já participei de praticamente 13 anos dentro de uma denominação, e eu sei disso. Eu fui pastor auxiliar, eu sei disso. Inclusive estive na frente de obras, e a gente sabe que alguns te amam, outros te odeiam, só no olhar, só no dialogar. Uma pessoa, você vê que muitas vezes é da boca para fora, não é do coração. E aqui está bem claro: se você não ama seu irmão a quem você vê, você enxerga, como vai amar ao Todo-Poderoso, né, Yah, a quem você não consegue ver, né, não consegue ver? Quer dizer, quase que impossível. Então aqui a Bíblia nos deixa bem claro o entendimento de que João escreveu aqui, né, que nós temos que declarar, que nós amamos o nosso próximo como a nós mesmos. É uma dificuldade, amado, porque quando eu menciono a palavra próximo, primeiramente eu dirijo a mim. Se eu não amar a mim mesmo, não me sentir bem com a vida, não estar de forma espiritualmente bem comigo mesmo, com certeza não conseguirei estender a mão para o meu próximo, não conseguirei abençoar o meu próximo, porque ainda falta esta área em mim de ser liberta. Ou seja, no mundo espiritual, isso faz um efeito muito grande, e é em cima disso que o próprio Satanás, o adversário nosso, ou algum demônio, vem trabalhar na sua mente ou na minha, para que nós venhamos a odiar alguém, para que nós venhamos a ter algo de diferente com essa pessoa. E muitas vezes isso impede eu e você
que está do outro lado da live, de ser feliz, de ser próspero em todas as áreas de nossa vida. Uma pequena palavra que nós falamos na nossa mente, no nosso coração sobre alguém que não gostamos, faz com que nós venhamos a ser muitas vezes fracassados em algumas áreas na nossa vida, tanto profissional como principalmente espiritual. Então, que nós vamos entender essa primeira carta que nós vemos aqui, 1 João 4,20, que nós precisamos primeiramente amar a nós mesmos, para depois amar o nosso próximo. Isso não significa que você tem que sair distribuindo dinheiro ou sacolão para todo mundo, para tudo que é família, não. A gente sabe que a fé sem obras ela é morta, mas não é desse formato que eu estou falando. Primeiramente, uma palavra abençoada, um abraço seu em algum irmão, alguma irmã, tanto faz, de coração, com certeza o espírito do entendimento, de sabedoria que está sobre a tua vida, ou virá estar sobre sua vida, com certeza vai levantar esse irmão para que não venha a cair mais. Vamos então ver o segundo, carta aos Hebreus, capítulo 12 e o versículo 14. Carta aos Hebreus 12 e 14 também, eu conheço muito bem essa passagem, eu acho tremenda, né? Eu vou abrir aqui na escritura, mas eu tenho ela na minha mente já. Carta aos Hebreus 12 e 14. Eu acho simplesmente fantástica essa passagem. Hebreus, vamos lá, 12 e 14. Carta aos Hebreus 12 e 14 está escrito assim, ó: segui a paz com todos e a santidade, sem a qual ninguém verá ao Pai, ao Yah. Ou seja, na Bíblia do Almeida está: seguir a paz com todos e a santidade, sem a qual ninguém verá o Senhor. Senhor é Baal, Baal é Senhor. Nós sabemos que não é desta forma que nós devemos pronunciar ou se dirigir ao Todo-Poderoso. Então eu vou agora aqui ver na nossa Bíblia aqui, King James, né? 12 e 14, né? Vamos ver como é que está aqui a tradução. Vamos ver aqui. Aqui está assim, ó. Hebreus 12, 14. Olha só: esforçai-vos para viver em paz com todas as pessoas e em santificação, sem a qual ninguém verá o Senhor, está escrito aqui. Primeiramente, em cima desse versículo de Hebreus 12, 14, vamos ver. Seguir a paz, primeiro tem que ter paz. Uma pessoa, para amar alguém, né, não por interesse, porque nós não podemos amar ninguém segundo as intenções, ou seja, eu só te dou porque você me dá, ou eu só te estendo a mão porque você tem para me ajudar. Eu acho que nós devemos amar independentemente se a pessoa é crente ou não. Algo assim que venha no nosso coração, de poder sempre ajudar alguma pessoa, alguém, independente de ser irmão de igreja, se é parente ou não, isso não vem ao caso. O importante é nós ter essa recíproca verdadeira, ou seja, devemos sim seguir a paz com todos, para depois nós entendermos que esta palavra é e será sempre linda para com os demais que estarão próximos de nós. Por quê? Porque quando nós temos paz, até num abraçar, num apertar de mão, as pessoas que não ainda têm essa paz no interior que nós temos, com certeza seriam e serão agraciadas, não por nós, mas por aquele que está em nós, o Espírito do Todo-Poderoso, e a justiça nossa, ou seja, o entendimento da sua palavra como ela é. Se aqui diz: seguir a paz com todos, né, e a santidade, sem a qual ninguém verá Todo-Poderoso. Olha só: seguir a paz e a santidade, sem a qual ninguém verá o Todo-Poderoso. Então, quando a palavra diz seguir a paz, primeiramente temos que ter paz. Quando diz a santidade, não é você se esforçar para ser mais santo do que os outros, ou menos santo, não. Seguir a paz e a santidade. Quando eu entendo no mundo espiritual a palavra seguir a santidade, você não vai seguir o seu líder, o seu pastor, sei lá, nesses tempos, você não vai seguir um irmão, você não vai seguir um bispo, você não vai seguir um padre, você não vai seguir o Papa, né? Francisco, não. Nós respeitamos essas autoridades, mas eles são falhos que nem nós. Quando fala seguir a paz com todos
E a santidade está no Todo-Poderoso Yahshua. A santidade está no Todo-Poderoso Yah, justiça nossa e no seu Filho, que eu acabei de mencionar o nome. Então, quando você segue a paz, que você tem aquela paz, que a palavra te traz aquela paz, não é aquela paz de ter muita saúde, muito dinheiro, não. Isso é uma, digamos assim, uma continuação em cima daquilo que nós estamos semeando e que nós vamos colher. E você só vai ter paz, e você só vai ser próspero, primeiramente na sua alma e depois nas coisas que você realizar, se você tiver uma paz espiritual tranquila, se você estiver bem com o Todo-Poderoso. Assim como foi com José, onde ele colocava a planta dos seus pés, onde ele colocava as suas mãos, como eu falei nas nossas lives anteriores, ele era próspero. Até dentro da cadeia a qual ele era escravo, ele era preso ali, mas a sua alma não era presa ao sistema daquela época, não era preso ao sistema religioso. Por quê? Porque ele tinha uma paz interior, e essa paz interior ele passou para o Potifar, passou para Faraó e os demais ali no Egito. Por quê? Até o comandante que estava lá na prisão ficou sobre o domínio de José, não conseguia entender aquela calma, aquela paz que ele tinha, né? Mesmo que muitas vezes o semblante dele às vezes ficava meio triste, mas ele buscava naquele que produzia sonho sobre a mente dele, que se chamava o Todo-Poderoso Yahweh. Então, amados, quando nós acabamos de falar aqui, seguir a paz e a santidade com todos, sem a qual ninguém verá o Criador, o Todo-Poderoso, então nós precisamos entender essas palavras. Primeiro, seguir a paz, temos que ter paz. A santidade, temos que seguir lá de cima, a santidade vem de lá, é Ele, Todo-Poderoso, Ele é o único que é santo. Nós nunca conseguiremos ser santos. Se esforçamos, mas se alguém disser assim, olha, eu sou santo, ele está mentindo, porque ele vai se esforçar para sair da carne e entrar mais no Espírito, se abster de tudo aquilo que é pecado, né? Mas alguns ele sempre vai ter, seja no falar, seja no pensar, seja no olhar, seja no ouvir e falar aquilo que não é verdadeiramente certo falar. Por quê? Porque é, infelizmente, do ser humano, até no pensar, até no falar, ele muitas vezes já está adulterando contra a Escritura. Imagina agora que dentro desses tempos religiosos nós vemos as pessoas mexendo na Bíblia, adulterando a Escritura. Aí você imagina como que as pessoas serão transformadas. Não há uma transformação nesse meio evangélico, porque há muita divisão, muita fofoca, e muitas vezes nós vemos pessoas que obtêm cargos, aí aquele cargo já sobe para a cabeça daquele irmão, ele já quer abrir outra igreja, né? E por aí, enfim, etc. Então, o que eu quero passar para você nesse primeiro versículo aqui que eu li, de Hebreus 12:14, é que primeiro temos que seguir a paz, se esforçar para viver em paz com todas as pessoas, né, sem a qual ninguém realmente virá ou verá, digamos assim, ao Todo-Poderoso e à justiça nossa. Então não esqueça, paz, seguir a paz, a santidade, seguir a Ele, o Criador de todas as coisas, das fontes das águas, de todos os seres humanos, o nosso grande eu sou, para depois, né, conseguir, né, obter, né, digamos assim, pela sua infinita misericórdia, né, muitos bens que Ele vai colocar sobre nossas mãos. Eu não diria só ouro e prata, mas sim de alguns dons para que nós venhamos a exercer aqui na terra, qual somos peregrinos, e pessoas com certeza, né, vão nos ver de uma forma diferente, que nós somos diferentes, não somos mais aqueles que nós éramos. Muitas vezes as pessoas diziam para mim, ou falam, né, olha, eu não sou mais viciado nisso, naquilo, mas não teve uma cura interior. Ou seja, tem algo que está amarrando aquela pessoa, está fazendo ela ser escrava dela mesma. E os demônios gostam disso, ela fica escrava dela mesma, seja da inveja, da língua, seja da soberba, seja da vaidade. E isso impede ela de ser feliz, porque aconteceu com vários irmãos de José, né? Quando nós vimos há poucos dias de novo o filme, né? Essa minissérie. E ali nós vimos que por causa de uma túnica, um moço jovem de 17 anos, olha o que ele passou para chegar a completar a missão a qual o Todo-Poderoso tinha já dado para ele através de sonhos. Mas não foi fácil, foi difícil, mas não foi impossível, porque ele conseguiu vencer. Por causa dos irmãos
né, da própria casa, e você imagina nos dias de hoje. Então, amados, quando nós falamos nesses templos de pedra, nós sabemos que o Todo-Poderoso já não está nesse negócio. Ele não está nesse negócio. Por isso que você vê muita divisão, muito adultério, muitas distorções nas escrituras, e a Babilônia vai cair. Com certeza vai cair. Amém? Os que são os seus, se cumpre o que está escrito em Isaías 52:6. Se não me engano, ali está escrito que o meu povo saberá o meu nome. Então, quando o povo começar a saber, eu preciso respeitar mais, e com certeza eu vou ser a diferença. Eu vou procurar melhorar mais as minhas atitudes com o meu próximo, como primeiramente comigo mesmo. Amém, queridos? Vamos lá então agora em o último livro que nós vamos ver aqui, Atos 5:29. Livro de Atos. Vamos ver aqui. Atos dos Apóstolos 5:29. Olha que lição eles deixaram para nós aqui, Pedro e os demais. Atos 5:29. Então vamos lá. Essa passagem aqui também é curta, mas é muito interessante, né? O pessoal, né, que estava diante do Sinédrio, o pessoal que foi muito maltratado, né? E eles com certeza respeitaram mais ao Todo-Poderoso do que os sumos sacerdotes, né? O pessoal que interrogava eles, né? Ali. Então nós sabemos que eles não estavam nem aí, se eles estavam diante do Sinédrio, ali onde se reunia os religiosos, os doutores da lei, né, para interrogar, né? E eles simplesmente, né, eles não iam parar de pregar o nome, né? Porque eles não queriam que eles pregassem o nome de Yahshua, eles não queriam que ele pregasse, que aqueles apóstolos pregassem. Mas olha a resposta que eles deram aqui, ó. Ao que Pedro, Atos dos Apóstolos, capítulo 5, versículo 29. Ao que Pedro e os demais apóstolos afirmaram: é necessário que primeiro obedeçamos a Yahweh e depois às autoridades humanas. Olha só, que coisa mais linda, rapaz. O pessoal, né, apanhando, o pessoal diante dos religiosos, diante do Sinédrio, e eles disseram: nós não vamos parar de anunciar o Evangelho, nós não vamos parar de falar desse homem que fez sinais, prodígios e maravilhas, que nos libertou das amarras de Satanás, que nos fez pessoas diferentes, que agora nós amamos o nosso próximo como a nós mesmos, e aí nós conseguimos enxergar a luz que estava nele, agora está em nós, e nós agora estendemos as mãos para ajudar o nosso próximo, muitas vezes não com dinheiro, não com muitos bens, mas principalmente com o entendimento do Espírito Santo na palavra. Então ali Pedro foi bem claro diante daqueles sacerdotes, diante daquele sinédrio onde tinha várias pessoas religiosas, e ele disse assim: olha, e me importa a mim adorar e obedecer ao Todo-Poderoso, ao Yah Justiça Nossa, né, do que obedecer a vocês. Primeiro eu vou obedecer ele, vou me dobrar e me curvar diante dele, mas não me curvarei diante das seitas de vocês, diante das amarras de vocês, porque eu importa-me primeiro obedecer ao Todo-Poderoso, ao meu Pai, e também ao seu Filho Yahshua. Que coisa linda, né? Então, aqui Atos dos Apóstolos, capítulo 5, versículo 29, mais uma lição para nós, aprender primeiramente a adorar ao Pai, né, o nosso Pai, e depois, né, aprender a amar o nosso próximo como a nós mesmos. Coisa linda, né? Então, aqui fica muito bem claro, né, que eles, né, deixaram nós numa situação de conforto, né? Situação de conforto. Não que você não vá respeitar as autoridades dentro do Brasil, desde que elas estejam na lei, não é assim, mas quando querem impedir você de adorar ao Todo-Poderoso, ou de você não concordar com algumas coisas que está errada, você não vai obedecer, com certeza, porque você sabe que primeiramente é melhor obedecer ao Todo-Poderoso do que sacrificar, do que se sacrificar. Já somos escravos dos sistemas,
mas não vamos ser escravos de homens, muito menos dos nossos sentimentos, do nosso eu. Precisamos ser, sim, ser mais escravo da sua palavra, a qual nos dá vida, nos dá alegria e paz, e as demais coisas, com certeza, como está escrito em Evangelho segundo Mateus, capítulo 6, versículo 33. Buscai em primeiro lugar o reino dos céus e a sua justiça, e as demais coisas vos serão acrescentadas. Buscar em primeiro lugar as coisas do alto, não as coisas terrenas. Porque hoje, como eu acabei de mencionar para vocês alguns minutos atrás, hoje as pessoas estão amando a outra pessoa por aquilo que ela proporciona, por aquilo que ela tem, por aquilo que ela possa dar. Nós temos que amar as pessoas por aquilo que elas são, por aquilo que elas representam para nós. Aí sim que nós estamos cumprindo o que está escrito em Hebreus 12 e 14. Seguir a paz com todos e a santidade, sem a qual ninguém verá o Eterno, o nosso Pai. E também o que está escrito nessa carta de 1 João, capítulo 20, né? Que nós temos que amar o nosso próximo como a nós mesmos. Ou seja, se eu não conseguir amar o meu irmão a quem eu estou visualizando, estou tocando, estou abraçando, como que eu vou amar ao Todo-Poderoso se Ele é amor? Porque se não fosse as suas misericórdias, né, nós seríamos consumidos, né, a cada manhã, a cada dia. Então, que você guarde na tábua do seu coração aí, que, primeiramente, nós temos que tratar as pessoas de um nível, digamos, mesmo parâmetro que o nosso, ou seja, não é porque eu tenho mais do que o outro que eu vou humilhar o outro. Ou se o outro tem mais, eu tenho menos, né? Eu vou tratar ele bem, porque ele vai me dar carona de carro, porque ele vai me abrir uma conta no banco, porque ele vai me dar isso e aquilo. Não. Devemos amar o nosso próximo como a nós mesmos. E o nosso próximo é nós, para depois nós amar o próximo. Porque se eu não me amar a mim primeiro, eu não tiver humildade dentro da minha alma, no meu espírito, no meu coração, esse sentimento eu preciso ter em mim, como que eu vou amar o meu próximo? Né? Porque defeitos todos nós temos. Se você ficar 15, 30 minutos comigo, mesmo que você não conviva diariamente comigo, com certeza você vai ver que eu tenho as minhas falhas, mas também tenho as minhas virtudes. Uma das virtudes que nós precisamos ser é, primeiramente, se arrepender, primeiramente, ser uma pessoa quebrantada diante do Todo-Poderoso. Com certeza, Ele vai nos dar sabedoria através da sua palavra, através do seu Espírito Santo, que está na palavra e virá sobre a nossa mente e o nosso coração. E nós não vamos seguir esses mercenários, esses líderes religiosos, né? Eles são líderes, eles não são pastores. Pastor é Yahshua, pastor é o que está escrito na Bíblia da Almeida, que você entende como Jesus. Esse que é o pastor, não com esse nome blasfemo, mas o pastor é o que comanda, o que está à frente das ovelhas, o que estende a mão e dá a sua própria vida pelas suas ovelhas, se chama Yahshua, que muitos chamam de Jesus, que é um nome blasfemo, um nome pagão, tá? Então esse que é o pastor. O pastor, se você ler em algum dicionário, alguns livros aí, você vai ver que ali está escrito líder, né? Mas muitas vezes nem para isso serve, só para tomar o dinheiro das ovelhas, e muitas vezes faz acepção de pessoas, ou seja, ele está tratando aquele irmão muito bem, porque aquele irmão, o dízimo dele que não é dinheiro, né? Mas que ele pede dinheiro, já é outra blasfema, né? Outra heresia. Aí ele é muito bem recebido, ele vai receber cursos, daqui a pouco ele está lá em cima do altar pregando a palavra também, porque ele tem um bom carro, porque ele tem uma boa casa, né? E aí ele é recebido com glória naquele local ali, misericórdia, né, mano? Se chama acepção de pessoas. Então, que você venha guardar esses minutos que nós estudamos aqui dentro do seu coração sobre amar, acima de tudo, ao Todo-Poderoso, ao Santíssimo Yahweh. E depois, né, amar o seu próximo como a si mesmo. Eu não estou dizendo que você não vai amar o seu filho ou a sua esposa, mas tem que saber separar as coisas. Nós temos que saber ter entendimento de que tem momentos que tem pessoas que têm muito dinheiro, têm muitos bens, mas não tem paz, porque não tem alguém que venha trazer uma palavra de conforto, que venha trazer aquela alegria, aquela libertação na sua mente e no seu coração. Então você que está do outro lado da live, você precisa ter esse entendimento.
antes de me questionar, talvez antes de me chamar de herege, talvez antes de falar assim, olha, eu não gostei do canal do irmão, porque ele fala isso e aquilo. Isso é porque está indo de encontro àquilo que você precisa de uma mudança. E essa mudança hoje o Espírito Santo traz a minha mente e o meu coração para que você aprenda. Se você quer ser livre das amarras do Satanás, se você quer ser uma pessoa feliz, você precisa amar o seu próximo como a si mesmo. Não é fácil, mas o próprio Yahshua, ele deixou bem claro, quando você levar um tapa de um lado do rosto, dê outra face, o outro lado, para a levar também. Se, né, o seu inimigo tiver fome, dá o de comer, dá o de beber, e por aí em diante. Você conhece muito bem esta passagem. Se te convidar para caminhar umas milhas, você tem que caminhar muito mais ainda. Por quê? Perdoar 70 vezes, você tem que estar sempre aprendendo a perdoar, a amar o seu próximo. O único que odeia a família, o único que odeia essa palavra amor, se chama o nosso adversário, se chama o Satanás. Então nós sabemos que nós precisamos amar. Se está escrito, né, no Evangelho segundo João, capítulo 3, né, e ali no versículo 16, não me falha a memória, né, que o Yahweh, ele amou o mundo de tal maneira que deu seu único Filho unigênito para que todo que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Então, primeiramente, quem nos amou foi ele, foi o Pai. E depois sim, veio o Filho, veio as demais coisas para que nós venhamos entender que o amor principal veio dele, que nos formou do pó, que depois formou as outras gerações, que somos nós, do ventre da nossa mãe. Nós saímos e aqui estamos, uns para a desonra, né? Assim como tem vasos numa casa que uns vasos são para honra, infelizmente outros para a desonra, né? Mas aquilo que o homem semear, ele vai colher. Então, amados, fica aí a dica, né? Aprenda a amar. Não essas paixões aí que nós vemos nesse mundo aí, de pessoas se apaixonar por outra pessoa por aquilo que ela tem, ou se apaixonar por amores rápidos que passam, porque o amor verdadeiro não é esse, isso é paixão. O amor verdadeiro fica no nosso coração, de primeiramente amar o Pai. E aí, com certeza, nós vamos aprender a amar o nosso próximo como a nós mesmos. Amém, queridos? Que a paz do Todo-Poderoso, né, Yahshua Shalom, esteja sobre a tua vida, sobre a tua casa. E quando você começar a entender esses versículos que nós passamos aqui, com certeza, muitas coisas irão mudar na tua vida espiritual, física e material. Aquilo que parece que você não consegue nunca alcançar, quando você estiver respirando essa paz que só a palavra, só o Espírito Santo na sua palavra traz para você mudar, com certeza você vai ser uma pessoa feliz. Tá? Felicidade não está na tua conta bancária, nem o cargo que você exerce dentro desses templos que você não pode mais estar aí, ou dentro de alguma empresa. Não. Felicidade é você poder ajudar o seu próximo através de alguma palavra, ou até mesmo ajudando de forma de algumas coisas materiais. Amém, queridos? Ficam todos aí no canal Venho Sem Demora, que estão do outro lado.